atual, focar no mercado carioca foi uma decisão nossa por amar o Rio de Janeiro, estar no Rio de Janeiro e querer trabalhar por um Rio de Janeiro cada vez melhor. A Trevor hoje atua focada para fazer o Rio de Janeiro acontecer de alguma forma, através de uma gestão mais profissional e ética. A gente não pode deixar de falar dessa questão ética quando a gente lembra do Rio de Janeiro, para as empresas que aqui estão. O Rio, todos nós, cariocas, estamos merecendo momentos melhores, né? E eu convido agora, como último palestrante do dia, o Márcio Formiga, gerente de marketing da Rio Tour, que está representando aqui o presidente da Rio Tour, o Marcelo Alves, que já expliquei, não pôde estar presente com a gente, em função de uma reunião na prefeitura, e que vai poder contar um pouco para a gente sobre um projeto bem bacana e um calendário de eventos que eu acho que todos nós olharemos para isso com bons olhos e como oportunidade de novos negócios para nossas empresas. Márcio. Obrigado, bom dia a todos. Primeiro, quando o Marcelo Alves ele assumiu a presidência da Rio Tour, a primeira medida que a gente tomou foi como que a gente consegue pensar estrategicamente o turismo no Rio de Janeiro. Acho que todos os palestrantes aqui eles já colocaram a questão da crise e todos esses assuntos eles se permeiam, né? O Jorge colocou a questão do turismo, a questão dos serviços, a economia criativa e como é que a gente consegue colocar isso em prática através do turismo, porque isso nunca foi feito pelas gestões anteriores. A primeira decisão tomada foi sair daquele prédio absurdo que a Rio Tour trabalhava no centro da cidade. Receber cônsuls num prédio que de 4 elevadores só um funciona e que ele podia quebrar também no meio, era um absurdo, porque a gente está vendendo a cidade. Se a gente está vendendo a cidade, vende através do quê? De marketing e comunicação. E o Marcelo, como é um empreendedor de eventos, muito conceituado, e ele trouxe essa gestão para a Rio Tour, como a gente está falando muito de gestão profissional aqui também. Esse calendário Rio de Janeiro a Janeiro, ele foi construído para que a gente preenchesse o Rio de Janeiro todos os meses com eventos tão grandes quanto o que acabou de acontecer, que foi o Rock in Rio. Ele foi lançado no Rock in Rio, na coletiva de imprensa, no último dia, no final da manhã, e a gente está implementando para ele começar realmente em janeiro de 2018. Primeiro, a cidade está preparada. Quando falou-se que o Rio de Janeiro ia receber as Olimpíadas, não sei se vocês lembram que diziam que o Porto teria que ter vários transatlânticos porque a gente não tinha quantidade de quartos suficientes, né? Hoje temos 372 hotéis com 58 mil quartos. Tá? Esse número praticamente dobrou de 2007 para 2016. Aqui a distribuição, mais ou menos, dos quartos, como eles estão distribuídos pela cidade. Alguns dos nomes mais conceituados do mundo estão presentes. Nós temos uma estrutura de aeroportos, Rio Galeão, totalmente reformado. Não sei se vocês já passaram pela última reforma, agora ele realmente está preparado. O Santos Dumont também, bem ampliado. O COR, Centro de Operações Rio, ele é um dos melhores do mundo. Hoje nós temos quase 900 câmeras espalhadas pela cidade inteira e ela está sendo utilizada numa situação que a gente não é obrigado a trabalhar, porém é necessário, que é a segurança. A segurança é obrigação do Estado e do governo federal, né? Porém, com a necessidade da segurança, que é o nosso maior gargalo na cidade, para a gente receber turista, está sendo investido também pela prefeitura em segurança. E o COR é um grande aliado disso. A gente tem vários projetos que a gente está buscando recursos junto à iniciativa privada para também aumentar o nível de segurança dentro dos pontos turísticos da cidade. A grande vantagem do Rio de Janeiro é que ele é uma cidade com muitos destinos. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui o que você gosta de fazer no Rio de Janeiro,
cada um vai ter um roteiro diferente para apresentar para alguém de fora. Tá? Nenhuma outra cidade do mundo tem isso. Nenhuma outra cidade tem tanta variedade quanto o Rio de Janeiro. E a gente precisa aproveitar isso. E essa customização colocada, essa inteligência, esse Big Data que a gente tem, cada vez mais tem que ser aplicado para os turistas. Então você tem que clusterizar cada vez mais o turismo. O turismo de negócios, o turismo religioso, que seja o turismo de aventura. Você tem que oferecer para o turista esses pacotes. Os maiores, a gente recebe turistas, por exemplo, no Rock in Rio, foram 420 mil turistas, ou seja, 60% dos que vieram para o Rock in Rio eram turistas. Aqui a região está separada em quatro espaços. Né? A Barra da Tijuca é praticamente uma nova cidade que foi criada. O Boulevard Olímpico acabou se transformando também numa nova cidade. Então são novas áreas que estão sendo construídas. As várias conexões, a mobilidade, ou seja, a mobilidade a gente conseguiu escoar 100 mil pessoas por dia do Rock in Rio em poucas horas. Né? Lógico, ninguém vai sair direto no ônibus, demora um pouquinho tudo. Por isso que o Rock in Rio não consegue nem aumentar a quantidade de pessoas. Apesar do espaço, ele ter saído do Parque dos Atletas e for para o Parque Olímpico, quase o dobro do tamanho, eles aumentaram só de 85 mil para 100 mil pessoas, por causa do escoamento das pessoas, o nosso limite. Aqui a mobilidade urbana, muito mais forte, né? O VLT, BRT, Metrô Rio, você consegue atravessar a cidade inteira. Barra da Tijuca é uma cidade praticamente nova, com estilo de vida, entretenimento, shoppings, gastronomia, natureza, 18 quilômetros de praia. Tem o Bosque da Barra, Parque Olímpico, Rio Centro. O centro, museus, entretenimento, gastronomia, aeroporto, metrô. Boulevard Olímpico, Teatro Municipal, Sul América. Zona Sul, marcas, Ipanema, entretenimento, gastronomia, hotelaria, shopping. Vejam, gastronomia o tempo inteiro. E é muito mal trabalhado no Rio de Janeiro ainda isso. Negócios, Sofitel, Aterro do Flamengo, Praia de Copacabana, Vivo Rio. E outros locais. Que a gente tem o Parque Madureira, Maracanã e o Sambódromo. Quinta da Boa Vista, Pier Mauá, Parque Olímpico do Eudoro. E como é que a gente consegue fazer isso, trazer mais turistas para cá? Né? A gente está cheio de oportunidade. Então a gente não pode ficar satisfeito só com 3 meses no ano ter um grande evento. Né? O Réveillon, por exemplo, nossa primeira ideia foi transformar o Réveillon em 6 dias de evento. Por quê? Cada dia que o turista passa aqui, ele aumenta em 15% o gasto dele para a cidade. Né? E a cidade ela só ganha praticamente no ISS. Né? A questão dos impostos, quem mais ganha dinheiro com turismo no Rio de Janeiro é o governo federal. É o governo estadual. A prefeitura fica com uma parte bem menor desse valor. Né? Mas é ela que precisa fomentar o turismo, junto com o Ministério do Turismo, junto com o governo estadual. O Rio é um polo de inovação. Várias startups se utilizam dos novos equipamentos da cidade, como o projeto YouTube Space. Né? Eles prepararam um complexo de última geração no Pier Mauá para as pessoas gravarem vídeos para a web. A gente tem Museu da Manhã, Boulevard, Aquarrio, espaços para congressos do Rio de Janeiro, para diversos tamanhos e públicos. Antigamente era muito difícil fazer evento de congresso no Rio de Janeiro, porque a gente só tinha o Rio Centro, só se via o Rio Centro. Hoje não, a gente tem vários espaços. E o Rio é turismo, né? O seu clima, suas festas, sua paisagem, sua gente. O turismo, ele rompe a crise porque ele é indústria sem chaminés. A cidade já está pronta, você não precisa construir nada. Ela já está preparada. O que ela precisa melhorar? A questão dos serviços, a questão da segurança, do atendimento e preparar a nossa mão de obra para poder receber o turista. Né?
O Rio de Janeiro, ele é a 6ª capital mais violenta do Brasil. 6ª só. Curitiba é mais violento que o Rio de Janeiro, por 100 mil habitantes. Esse é um dado que é muito pouco falado. E o que acontece? Porque a gente está com uma agenda negativa tão grande, de crise, de segurança, tudo, que a gente precisa inverter isso, começar a trazer notícias boas. Porque daí a percepção também gera confiança para você ter um investimento maior, como está acontecendo, todo mundo falando, a crise está acabando, a crise está acabando. Porém, no segundo quadrimestre, a prefeitura arrecadou 568 milhões de reais a menos. E no segundo quadrimestre. Então, hoje já saiu uma notícia que o prefeito ele acabou cortando o pagamento de fornecedores até o final do ano. Por quê? Porque senão a gente vai entrar no mesmo processo do governo estadual. E essa separação é muito ruim também, porque o Rio de Janeiro, governo estadual e governo municipal, o nome da cidade é a mesma. Então isso incomoda bastante, né? Porque as pessoas acabam misturando muito quais são as responsabilidades de cada setor. O turismo carioca, ele tem um impacto do ano passado, foi de 6,1 bilhões, né? 170 mil empregos gerados se tivermos um investimento de 200 milhões. Né? E esse foi o objetivo que a gente buscou junto ao Ministério do Rede positiva, atividade turística está ligada a mais 50 segmentos, né? Muito a questão da economia criativa, principalmente. Mas como que a gente consegue potencializar isso? Calendário Rio de Janeiro a janeiro, que vão com esses pilares, através da cultura, do esporte, do turismo e dos negócios. A grande indústria criativa, o Rio de Janeiro é polo de criatividade, é polo criativo. Então, o Carnaval, Réveillon, Rock in Rio transforma a cidade. Multidão de pessoas vem para o Rio viver essas experiências, mas o Rio pode muito mais. Essa integração com o governo federal que a gente está fazendo e com todos os players do mercado, um exemplo, o Carioquinha, todo mundo sabe o que é o Carioquinha aqui? O Carioquinha é um desconto que os equipamentos dão para os moradores ou nascidos no Rio de Janeiro. Era durante um mês só. A gente conseguiu fazer uma reunião com eles e aumentou para 2 meses a duração do Carioquinha. Porque está em baixa, então não adianta você ter um equipamento que ele não funciona. O Boulevard Olímpico, por exemplo, depois que ele foi criado, a visitação ao bondinho caiu 25%. Porque é um local, é um espaço aberto. Então a gente tem que integrar todos esses players para poder justamente entregar uma situação melhor de turismo. O Rio ele tem a grande vantagem o esporte ele pode permear durante todo o ano. O Rio de Janeiro, o turismo de esporte pode permear durante todo o ano. Então os grandes eventos esportivos eles podem acontecer de janeiro a janeiro sem problema nenhum. Como que a gente faz isso, né? Através da Rio Tour, unindo o trade, os produtores de eventos, os eventos em si e o turista. Diversas reuniões estão sendo feitas para juntar todos esses players, né? Diversas situações, porque a gente está tentando criar justamente essa agenda positiva para trazer um resultado melhor. E como diz o Marcelo Alves, ele sempre coloca isso, o vem para o Rio. É uma coisa que a gente tem uma comunicação muito forte e que nunca foi feita pela cidade, porque como o turismo é nossa vocação, ela automaticamente era orgânico, não havia um investimento em turismo, um pensamento estratégico em turismo. E é isso que a gente vai ver agora com o vídeo. O objetivo, então, é esse. A gente vai transformar o Rio de Janeiro realmente no principal palco do Brasil. Ele é a cidade que recebe menos turistas do que Lima, do que Santiago, do que a Argentina. E a gente precisa mudar esse número urgentemente. E a Rio Tour está aqui para isso. Obrigado.